Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz no livro de Isaías 14 que há uma riqueza encoberta. E também essa palavra é revelada lá em Isaías 45, onde Deus fala ao seu ungido Ciro, que dar-te-ei as riquezas encobertas. Mas que riquezas são essas, pastores? O que é que está acontecendo no mundo espiritual? Ora, lá em 2 Crônicas, capítulo de número 20, a Bíblia fala: crerdes em Deus e estarás seguro, crerdes em seus profetas e prosperarás. Então eu vou te ensinar a prosperar em nome de Jesus. Primeiramente, você toma posição, segundo o livro de Malaquias, capítulo número 3, porque conforme Mateus 5,17, Jesus não abroga nem a lei nem os profetas. Então Malaquias capítulo de número 3, verso de número 10 em diante, diz: trazei o dízimo e as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois provai-me nisso. Então primeiro você traz o dízimo e a oferta, e depois você faz prova do que eu estou falando, pelo poder do nome de Jesus. A Bíblia, amado, diz lá em Provérbios 13, 22, o homem de bem deixa uma herança aos seus filhos. Ou seja, todo aquele que constrói as suas riquezas debaixo da poderosa mão de Deus, essas riquezas vão ficar para os seus filhos. Mas a riqueza do pecado, da soberba, a riqueza conseguida debaixo da corrupção, debaixo ali do desvio, do desmando do erário público, ou até mesmo dos roubos e dos furtos, é reservada para o justo. Ou seja, qualquer pessoa que construir a sua riqueza desta forma, de forma errada, de forma vil, violenta, essa riqueza será transportada para a mão do justo. E aqui vem um mistério. Se você é dizimista e ofertante, fala: Senhor, que toda a riqueza do pecador neste país seja transferida para os justos e que eu esteja no meio deles, justificados por ti. Transfira, porque sou dizimista e ofertante. Então você pode requerer no mundo espiritual a riqueza deste povo que anda até mesmo lesando a pátria. Esta promessa, amada, é algo tremendo, porém de pouca compreensão entre os cristãos. Ou seja, a Bíblia fala: meu povo perece por falta de conhecimento, conforme Oséias 4,6. Então, o povo perece por falta de conhecimento, não sabe requerer, não sabe entrar no mundo espiritual e acaba perecendo porque lhe falta conhecimento. Porém, amado, qual seria o segredo para que essa promessa venha a se cumprir? Para que essa promessa venha a se transformar em realidade em sua vida? Ora, a palavra do Senhor diz lá em Isaías 55:11 que nenhuma palavra de Deus volta para Deus vazia sem antes surtir os efeitos sobre a terra. Então você tem que requerer o efeito da palavra sobre as suas vidas. Deus não honra a oração, Deus honra o efeito da palavra sobre a vida daquele que clama. Porque Deus vela para cumprir a sua palavra e nenhuma palavra dele volta vazia para ele. Então você tem que saber ligar no reino dos céus a palavra de Deus ao seu favor. Então quando o cristão não tem o dom, o discernimento, o entendimento, ou até mesmo a estratégia para adquirir as riquezas, ele perece e ele não toma posse daquilo que é dele por direito e por herança. Ora, Satanás é o príncipe deste mundo, mas a Bíblia fala que Deus é dono da terra e da sua plenitude, conforme o livro de Isaías. Então, o povo perece por falta de conhecimento. Está deixando um príncipe de trevas, demoníaco, tomar de posse daquilo que é seu por direito e por herança, conforme Efésios capítulo número 1, que diz que Deus te conhece antes do ventre da tua mãe e já te abençoou com toda sorte de bênção. Então ele trabalha, amado, para enriquecer o seu povo, melhorar o padrão do seu povo. Mas o seu povo ainda anda por princípios religiosos e ainda anda perecendo por falta de conhecimento. Mas quando o servo de Deus recebe o dom de discernir as coisas, de entender as coisas, ele também tem que passar gratuitamente esse entendimento ao povo de Deus. É o que eu faço. Se eu passo o entendimento para você, coloque em prática. Porque a palavra do Senhor diz claramente:
crerdes em Deus, estará seguro. Crerdes em seus profetas e prosperará. Então, o cristão tem que ter esse dom de adquirir riquezas. Ele tem que trabalhar para se enriquecer, para enriquecer o seu padrão, para ser cabeça e não cauda, porque a promessa já foi paga naquela cruz. Preço de morte, preço de cruz, e agora é um direito. Eu venci e vós vencerás também. Mas quando um servo de Deus ele se apega aos princípios religiosos, ele esquece que ele foi dotado como reis e sacerdote, conforme o próprio livro de Apocalipse, capítulo número 1. Então o seu padrão torna-se mesquinho por falta de conhecimento, por falta de posição espiritual. Aonde ele, em vez de ser ali cabeça, ele se torna cauda, sendo ali humilhado e maltratado pelo mundo por causa que não toma algumas posições na sua vida em relação ao seu direito. Então Deus começa a usar a riqueza do ímpio para prosperar os justos, prosperar os cristãos, prosperar ali os filhos de Deus. Ora, se Deus prosperou um ímpio ali em Isaías 45, como não há de prosperar um filho lavado e remido conforme Marcos capítulo 16, que fala que todo aquele que crê e for batizado será salvo? Então agora você não é chamado mais de servo, e sim de filho, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a nação eleita, o embaixador de Cristo sobre essa terra. Então, aquele que está em Cristo tem que tomar posse das riquezas do ímpio, daqueles que não tomam posição, e falar: Senhor, que toda a riqueza do ímpio, segundo a minha posição de dizimista e ofertante, seja canalizada à minha casa, porque eu estou fazendo prova, conforme lá, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Malaquias capítulo número 3, verso número 10 em diante. Então, Isaac, amado, ele se apoderou das riquezas dos filisteus. Isaac viveu em anos de trevas, aonde a terra era somente dos filisteus. E ele se enriqueceu ao ponto do próprio rei dos filisteus dizer para ele, lá em Gálatas, lá em Gênesis capítulo número 26, que aparta-te de nós. Então semeou Isaac naquela terra, naquele ano, enquanto ninguém tinha coragem de semear, e semear significa se doar, entregar, colocar diante do altar, e ele colheu a 100 por 1, ou seja, cumprindo-se ali também Mateus capítulo 13, que fala que Deus prospera a 30, a 60 e a 100 por 1, aquela semente que recai sobre a terra fértil. Então no mesmo ano recolheu a 100 por 1 Isaac, e foi abençoado, enriqueceu. Aquele homem chamado Isaac prosperou em terra estranha, na terra dos ímpios. E ali ele possuía ovelhas, bois. Para a época, amado, isso é uma Ferrari no dia de hoje. Em grande número de empregados ele também tinha. Então ele era um filho de Deus, ele não era um derrotado. Ele era um homem próspero. A sua mulher era próspera. Então, de maneira que os filhos de Deus sentiram até mesmo inveja. Eu não me interesso, eu não me importo com quem vai sentir inveja de mim. O que me interessa é o que meu Deus tem feito por mim. Eu moro num lugar top. Tem um lago enorme. Engraçado, eu não dependo ali dos dízimos e ofertas da igreja. Aquilo que entra, que é pouco na igreja, é para o seu próprio mantimento. A igreja é nova, só tem 2 anos de existência. Então Abimeleque, ele diz ali para Isaac: aparta-te de nós, porque já é muito mais poderoso do que nós. Amado, aqui vem um mistério. O filho de Deus tem que ter mais poder do que o ímpio. Tem que andar como cabeça e não como cauda. Mas o filho de Deus hoje, ele é atrapalhado. Ele é obstinado aos princípios religiosos. Ora, a letra mata, o espírito vivifica. Então, pessoas que são religiosas demais, que acusam demais, acabam não tendo o direito e a herança em suas mãos. Pessoas que julgam demais acabam esquecendo de subjugar a si mesmo. E Salomão disse lá em Eclesiastes capítulo número 2, porque Deus dá sabedoria e conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Então, agradar a Deus significa cumprir a própria palavra de Deus, sabendo que você é um pecador, mas que você
depende do Espírito Santo, porque ele é o teu ajudador. Ora, a Bíblia fala que eis que enviarei o ajudador, o consolador. Jesus falou isso lá em Mateus capítulo 28 e ali Atos dos Apóstolos 1 e 2. Então o pecador, amado, ele trabalha, mas ele está ajuntando e amontoando para dar aquelas riquezas que ele adquiriu com um roubo aos filhos de Deus. Ou seja, Deus vai tirar da mão dele uma hora. Deus vai transferir essa riqueza. Deus vai transferir a riqueza. Olha o que eu estou falando. Deus tira da mão do ímpio e dá para a mão do justo. Eu vejo hoje homens que ganham como marajás neste país, mas a sua descendência, segundo a minha palavra, não comerá desses frutos. Vão perder tudo. Todo o dinheiro adquirido com arrogância, todo o dinheiro adquirido com a corrupção, vai passar para os filhos de Deus, neste país chamado Brasil, porque eu sou profeta e sei o que eu estou falando. E olha, Deus vai cumprir esta palavra, que é meneia sagianta, recaminega managaságia. Jacó, homem que tinha suas mãos o dom de prosperar. Quando ele sai da terra de Labão, ou da fazenda do seu sogro, levou consigo as riquezas do seu patrão Labão. Não por injustiça, não, porque Labão tentou enganar ele por 10 vezes, mas em 10 vezes Deus deu o resultado e fez ele prosperar do mesmo jeito. Então não adianta o ímpio querer enganar esse país, não adianta o político querer enganar essa população, porque ele está sendo revelado. Ele vai cair a sua descendência, vai cair todos os empresários corruptos dessa nação. E vai se levantar uma geração pura, uma geração de políticos que vai ver o bem do povo daqui para frente. Que é a manaiaçá, que é a manta. Então a riqueza desse povo que roubou essa nação até hoje vai acabar. Deus vai aniquilar ela e vai passar essa riqueza, porque ela está em terra, para os filhos de Deus, para aqueles que proclamam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, não adianta julgar o que eu falo, porque se você julga o que eu falo, eu dou um conselho: subjugue-se a você mesmo, subjugue a sua consciência e seja chamado de bem-aventurado. Então, ele leva consigo as riquezas da casa de Labão, porque Labão foi desonesto, conforme Gênesis capítulo 31, porque Jacó ouvia comentário que os filhos de Labão diziam: Jacó se apoderou de tudo que era do nosso pai, juntou toda esta riqueza. Ou seja, ainda que você esteja enriquecendo de maneira honesta, há pessoas que vão falar que você está enriquecendo de maneira desonesta. Você está desviando daqui para ali. Deixem que julgue. E Deus dará a resposta a esse povo conforme a sinceridade do teu espírito. O que você tem que ser é honesto, íntegro e reto nessa área das finanças. Em primeiro lugar, sendo dizimista e ofertante. Eu sou um ofertante da casa do Senhor, mesmo sendo pastor. José, amado, também se apoderou das riquezas ali de Potifar, ali no Egito. Quando José era escravo no Egito, e o seu senhor era Potifar, a Bíblia diz ali em Gênesis capítulo 39 que Potifar, tudo o que era dele, confiou nas mãos de José. Então ele era um excelente administrador. E você vai ver que lá na frente, o senhor do Egito, o faraó, também confia a José as suas riquezas. E José vira o homem, segundo o coração de Deus, mais próspero ali do Egito. Então, de maneira, amado, que tendo por mordomo das coisas de Deus, entendendo que tudo vem de Deus, Deus vai te levar a grandes patamares financeiros. Mas você tem que entender a Bíblia Sagrada, tem que entender a palavra de Deus, tem que tomar posição nestas coisas para que você seja chamado de bem-aventurado e seja considerado um rei ou uma rainha sobre a terra. Então, se você quer ser rei ou rainha, ali conforme Apocalipse capítulo 1, você tem que tomar algumas posições, se alimentar da palavra, tomar posição segundo a palavra, e Deus vai te transformar. Eu não estou falando para você ser religioso, eu estou falando para você ser um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal, e uma mulher sábia. Gênesis capítulo 41 diz que Faraó fala com José: vês que te faço autoridade sobre a terra do Egito. Então, os filhos de Deus foi constituído autoridades.
É para ser cabeça e não cauda. É para andar por cima e não por baixo. Jesus falou, eu paguei o preço. Ou seja, o preço foi de morte, foi de cruz, foi de ressurreição. Está sentado no alto e sublime trono. E ele entregou agora aos filhos o direito, a herança. Eu venci, vós vencerás também. Assim então, está se cumprindo, amado, mais uma vez, as promessas de Deus ao justo. E ser justo é ser justificado pelo próprio Deus. Não é criar sua justiça própria. Você tem que se apoderar das riquezas do ímpio. Não de forma fraudulenta, mas de maneira espiritual. Senhor, aonde tiver um ladrão neste país, aonde tiver um ímpio roubando, eu, na minha posição de justiça, multiplica minhas moedas, que eu estou justo. Eu sou dizimista, eu sou ofertando a tua casa. Assim então se cumprirá mais uma vez as promessas de Deus sobre o justo. Porque ele está se apoderando pelo poder da palavra. A Bíblia fala que Deus transfere da mão do ímpio para a mão do justo. Requer essa palavra. Entra no mundo espiritual e vai a requerer esse negócio. Então os hebreus, amados, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ele toma posse ali das riquezas do Egito. A Bíblia fala que eles foram para um determinado lugar. E ali eles começam a prosperar. E aí o povo egípcio vai lá e escraviza o povo, porque vê que o povo de Israel está crescendo muito naquela terra. Então toda vez que alguém vê você crescer, você vai querer te derrubar. E aí você vai ter que ser sábio nas palavras para derrubar principados e potestades. Então você tem que ter autoridade. E se você não tem autoridade, por isso a necessidade de congregar, de estar debaixo de conselho pastoral, de estar adquirindo o fogo que vem do altar, porque o fogo arde no altar e do altar para a igreja. Então mais de 1 milhão de hebreus saíram do Egito, amado, para ir para uma terra prometida, debaixo de uma libertação logo depois, debaixo de uma promessa de Deus, porque Deus não abandona o seu povo, entenda isso. Se você está vivendo momentos de dificuldade, está pensando que está no Egito, ei, a terra prometida te aguarda, e ainda em terra, antes de você ir para o reino, basta você requerer e tomar posição. Moisés, amado, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, ele fala isso como uma simplicidade de vida. Vou tirar o povo. Deus mandou tirar o povo. Fala para o meu povo que eu sou Deus e estou com eles. Então, no dia em que o povo saiu do Egito, levou consigo as riquezas dos egípcios. Vai lá em Êxodo, capítulo de número 12, verso 32. E você vai ver que todas as riquezas daquele povo que era corrupto, pilantra, um povo que gostava de escravizar, os nossos políticos no Brasil, eles querem nos escravizar. Pagam de bom moço no dia da eleição, mas logo depois vem a pancada. Mentem para nós antes das eleições, quando é eleito, nos abandonam. Então todas essas coisas, amada, aconteceram ali no Egito, para que se cumprisse o que for escrito no livro ali de Jó, capítulo número 27, versos 16 e 17. Embora amontoe prata como pó e acumule vertes como barro, ele as pode acumular, mas o justo é que vestirá. O ímpio pode acumular, o ímpio pode roubar, mas quem vai usar vai ser quem é justo. Essa palavra está se cumprindo sobre o Brasil. E vocês vão ver, nos próximos 10 anos, o tanto de político que vai cair. E o tanto de político que vai perder as suas riquezas. E o tanto que Deus vai mexer na justiça desse país. Então, amado, ninguém que se diz inocente engana a Deus. Porque ele vai repartir essa prata, esse ouro, tudo isso que está escondido vai vir para a mão de quem é justo. Creia no que eu estou falando. Haverá uma transferência de riquezas. Deus vai dar a paga a este povo. O ministério, ou os mistérios, ou a posição do ímpio é amontoar. Ele quer ser rico, ele quer ser faraó, ele quer ditar regras nessa nação. Mas chega um momento em que Deus tira da mão dele e dá para os justos. Então tudo que eles acumularam vai servir para nós. Quando o ímpio, ele pega essas riquezas de maneira injusta,
É só para depois Deus dar a sentença e tirar deles. É isso que vai acontecer. Esta é a realidade. Está acontecendo. Jesus Cristo, ali, quando ele for arrebatado com a sua igreja, ele quer uma igreja adornada, vitoriosa. Porque essa é a promessa de Deus para a igreja. Depois disso, amado, os ímpios poderão administrar as nossas riquezas. Ou seja, aquilo que vai ficar sobre a terra quando nós formos arrebatados, conforme ali 2 Tessalonicenses capítulo número 2, que fique para eles, mas vão ficar debaixo de tribulação. Então Deus manda fazer prova dele. Conforme ali Malaquias 3,10, quando Deus se revelou como o grande eu sou o Senhor que te sara. Ele não disse aos homens, fazei prova de mim? Então faça prova dele. Não foi ele que disse? Não foi ele que falou? Faça a prova do mundo espiritual, amado. Vai lá em Malaquias capítulo 3, versos 8 ao 11. Ele proveu, ele vai fazer coisas grandes sobre as nossas vidas. Porém, a única vez que Deus mandou o homem questionar ou fazer prova das promessas dele foi segundo a posição do dízimo e da oferta. Malaquias capítulo 3, verso 8 ao 11. Então Deus, amado, desafia o homem a investir nele, no próprio reino, nos dízimos, nas ofertas. O dízimo é do Senhor. A oferta é que prospera a 30, 60 por 1. Mas não adianta você ser ofertante sem ser dizimista, porque Deus quer primeiramente o dele. Depois a sua oferta multiplica. É assim que funciona no mundo espiritual. Então ele vem se revelando ao homem, colocando essa poupança na mão dos ímpios, para dar com excelência a todo aquele que serve a ele em espírito e em verdade. Essa é a fórmula do segredo para se enriquecer diante de Deus. É investir em Deus, no reino, na palavra. Disse Deus, trazei e provai-me nisso. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção sem medida, é como se ele falasse, então eu não sou Deus. Amante que assa. Compreenda esse mistério. Esta bênção, amado, sem medida, recalcada, sacudida, também é prevista no livro de Lucas. Ou seja, tanto no Velho como no Novo é prevista as bênçãos do Senhor. Tem gente que quer anular a lei. E Jesus fala, eu não abroguei a lei, eu vim foi fazer cumprir. Mateus capítulo 5, verso 17. Então, ao receber a promessa de Deus, você terá condições humanas para sobreviver nessa terra, esse mundo de cão regido por Satanás. Mas você tem que ser cabeça. Não passe nessa terra como triste, abandonado, pensando que Deus não é contigo. Ei, Deus é contigo. Ele quer você cabeça e não cauda. Mas você tem que entender os mistérios. A Bíblia fala, honra-me com o teu pouco e sobre o muito eu te colocarei. Servo bom e fiel, me honrar-te com um pouco, sobre o muito eu te colocarei. Deus é assim. Essa é a melhor opção de poupança. Seja dizimista ou ofertante e venha requerer tudo aquilo que o ímpio tem roubado. E ele vai te devolver a 100, a 60 ou a 30 por 1. A razão pela qual Deus mandou o homem questionar ou fazer prova no dar é porque Deus sempre soube que Satanás era mentiroso, que Satanás é enganador, que Satanás tenta jogar a avareza no coração do homem para que o homem não seja dizimista nem ofertante. Então, ou você crer nessas coisas, ou então abandona o evangelho, vai para o mundo, é bem melhor. Porque ficar dentro da casa do Senhor sem você ser cabeça, eu sinto muito, irmão. Você não crê no Deus que você serve. Você só crê ao ponto da religiosidade, do pedir. Como é que Deus vai te pedir alguma coisa se ele te pediu algo em troca? Como é que Deus vai te dar algo se ele primeiramente fala, servo bom e fiel, me honraste com o teu pouco, sobre o muito eu te colocarei. Deus quer que você honra primeiro. Tem gente que pensa assim, eu vou pedir algo para Deus e Deus vai me dar. Não, amado, Deus está vendo as suas atitudes. Fé é fazer o que Deus manda. Fé não é fazer o que eu quero. Kemenaia sargue, amanta, ricanta e cala. Creia nisso e prospera. Crede nos seus profetas e prosperareis, conforme 2 Crônicas 20:20. Ramanagaya sargue, amanta, ricanta e cala.